Concluída a apresentação da ANP, nós podemos dar início às apresentações dos expositores, a começar pelo senhor Marcelo Macedo, da Escola do Gás. Vou pedir para habilitar. Boa tarde. Muito habilitado. Uma boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente falar um pouco sobre legislação, né, e principalmente agora voltado para o nosso segmento de revendas de gás. Meu nome é Marcelo Macedo, sou professor e responsável pela Escola do Gás, empresa de treinamento e consultoria voltado para a área de gás, né, focado tanto em revendas, especificamente voltado para a área de GLP, né, e a gente veio trazer algumas contribuições. A primeira delas, na verdade, é desejar os parabéns pela sensibilidade em colocar a portaria 395, né, que fala sobre o mapa de controle de movimento mensal, o MCMM, no rol da legislação que vai ser revogada. De fato, lá tem termos que nem se usa mais, PRD, PRT, PRR. Por incrível que pareça, lá diz que o MCMM deve ser preenchido manuscrito de caneta azul ou preta ou datilografado, né? Eu brincava dizendo que eu estava procurando uma fábrica de máquina de datilografar para o nosso pessoal, para os revendedores de gás, que são nossos clientes, fazerem de acordo com a portaria, o MCMM. Mas brincadeiras à parte, queria desejar os parabéns, né, por essa revogação. Acho que isso é um ponto importante. Tem sido hoje um ponto em que alguns revendedores têm sido fiscalizados e autuados por isso, né, e que dá um trabalho, uma burocracia muito grande. Então, isso vai, de fato, reduzir custos regulatórios. A primeira questão que eu queria levantar era essa, e desejar os parabéns à agência por essa atitude, por essa revogação. O segundo ponto que eu queria colocar é incluir nessa avaliação, não sei se nessa ou talvez para próximas guilhotinas, a resolução ANP número 70 de 2011. Eu havia até mandado contribuições, mas não sei, deve ter dado algum ruído, eu não consegui, acho que não apareceu as minhas contribuições, mas de qualquer forma, eu tenho elas aqui, posso enviar posteriormente. Resolução 70 de 2011, ela fala sobre estacionamento de veículos dentro de revendas de gás, né? O que aconteceu com ela? Já foi publicada uma nova ABNT, nesse caso, a NBR 15514, que já está validada pela agência, né? Então, a NBR 15514, versão 2020, já está sendo usada pela fiscalização. Isso aconteceu através do informe técnico, né, feito pelo senhor Francisco Nelson, né, de superintendente de fiscalização da agência, e a fiscalização já está agindo de acordo com essa norma. Só que o que acontece? Como a resolução 70 ainda está em vigor, a gente tem aí leis concorrentes, né? A gente tem uma dificuldade até do mercado, dos regulados, em saber o que ele vai fazer, né? Por exemplo, citando aqui, eu tenho todos os itens aqui, eu não vou citar todos para a gente não tomar muito tempo, mas eu, por exemplo, cito aqui o exemplo, um dos itens aqui que fala sobre estacionar veículos descarregados, né, carretas carregadas com botijões em revenda de gás, né? A resolução 70, ela proíbe, né? E assim, proíbe o modelo mais utilizado em logística no mundo, que é o sistema de roll-on, roll-off, né? Que você descarrega, você desatrela uma carreta, deixa ela lá, atrela em outra carreta e sai, né? Então, a resolução 70, ela proibiu esse modelo em 2011 e permaneceu proibida até 2020. A NBR 15514, versão 2020, fez essa correção, por exemplo, e já passa a permitir. Porém, a 70 ainda está válida, né? Então, os regulados ainda estão na dúvida. O que eu devo cumprir? Eu devo cumprir a 70 ou eu devo cumprir a 15514? Elas versam sobre o mesmo tema de maneira diferente. Outro ponto relevante, por exemplo, é que a resolução, a NBR 15514, versão 2020, ela tem uma previsão agora de que você tenha, por exemplo, um adicional de 25%, também para facilitar os processos logísticos, um adicional de 25% da capacidade de carga de uma revenda em veículos, né? O que a resolução 70 não permite. Então, esse é um dos pontos que eu queria pedir uma atenção, né, para que a gente possa observar, fazer essa correção, porque hoje de fato, tem uma dificuldade dos agentes regulados em entender o que eles devem cumprir, a nova regulação
ou a antiga que ainda está válida, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é a resolução ANP número 26 de 2015. Né? Ela tem previsões, a resolução ANP número 26 de 2015, ela fala sobre veículos de entrega em domicílio de consumidores de GLP. Né? Então, o que foi feito em 2015 foi que se pegou a legislação que já existia e se repetiu. Né? Então, por exemplo, hoje a resolução ANP a resolução 26 já está obsoleta por várias referências que ela faz. Por exemplo, a resolução NTT número 5947 é quem estabelece hoje os requisitos de transporte de produtos perigosos, né, incluindo o GLP, fala sobre o transporte em motocicletas, transporte de botijões em motocicletas, proibição, na verdade, de transporte de botijões em motocicletas, que já tem uma lei, a Lei 12.009, e a regulamentação dela, que é a Resolução CONTRAN 356, que é específica da resolução, da norma da parte de transporte. Então, e, além disso, por exemplo, no seu final, a Resolução 26, ela fala que somente os revendedores e distribuidores podem fazer entrega de botijões nas revendas de gás, ou na casa dos consumidores. Então, o que causa também um conflito com uma lei federal, né, que hoje você tem uma lei federal que permite que você terceirize atividades meio e atividades fim. Né? Então, essa resolução 26 hoje, ela impede que você terceirize, por exemplo, uma atividade de entrega de botijões de gás. Então, e como tem uma lei federal hoje que já estabelece isso, a Lei 13.429, que estabelece que você pode terceirizar. Obviamente, ela foi posterior, né? A resolução ANP 26 ela é de 2015, a lei ela é de 2017. Então, aí, claramente, também tem um conflito em legislações. Então, eu queria pedir essa análise para esses dois pontos, resolução 70 e resolução 26. Eu fiz uma análise comparativa item a item de cada uma delas, né? Se for útil, eu posso enviar para vocês também, para poder subsidiar esses estudos, facilitar esses estudos baseado nessas normas. Né? Isso, de fato, ajudaria muito o mercado, né? No sentido de, primeiro, facilitar logística de transporte, logística de entrega em revendas de gás, logística de carga e descarga de grandes revendedores, que hoje são impedidos de, por exemplo, deixar, falando da resolução 70, deixar carretas carregadas dentro do estabelecimento de revenda, que é o local mais seguro para você ter uma carreta de botijões, né? Dentro de uma revenda de gás que tem todos os dispositivos de segurança para mantê-las lá, ao invés de deixar, por exemplo, num posto de gasolina ou deixar em outros locais, na rua mesmo, que estaria fora das normas. Então, o nosso pedido de fato, que se analise a revogação dessa 70 e a 26 também para facilitar esse processo. Primeiramente, um outro exemplo também da 26 que eu acabei esquecendo de citar, é que ela exige que o revendedor de gás mantenha nos seus veículos a ficha de emergência e o envelope de transporte. E isso foi revogado na resolução NTT 5947. Né? Então, o artigo 25 da 5947 já abriu mão da ficha de emergência, já usando meios eletrônicos, né? Você disse que permite que as informações estejam em um site, que estejam que você consiga buscar essas informações de emergência na internet, ao invés de você ter que ter a obrigação de ter um papel físico. Né? Então, quando a ANP regula em cima da legislação já de trânsito, né? Porque a legislação de trânsito já existe, né? A legislação de transporte de produtos perigosos, quando a ANP regula, ela potencializa as multas, porque aí vai para a Lei 9847, Lei do Petróleo. Então, uma multa de uma ficha de emergência, por exemplo, que já está desobrigada na lei específica de transporte de produtos perigosos, se o revendedor for pego sem essa ficha, a multa mínima vai ser R$5.000, enquanto que na de transporte seria só 600. E agora, na verdade, nem existiria porque eles já desobrigaram. Então, tem essa possibilidade da gente reduzir custos regulatórios, já pegando também informações de outras agências, né? Nesse caso, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que regula atividade específica. As nossas contribuições, basicamente, são essas, né? Primeiro, dar os parabéns pelo MCMM e pedir análise, revogação do MCMM, e pedir análise da resolução ANP número 26 e da resolução ANP número 70 também para revogação. Perfeito, senhor Marcelo. Muito obrigado por suas palavras. Eu lhe peço primeiro peço desculpas pelo ocorrido, eventualmente pode ter havido algum erro de fato. Não recebemos suas contribuições, mas ainda há tempo de fazê-lo. Peço que nos envie pelo e-mail indicado, qualidaderegulatória@anp.gov.br,
Se puder fazê-lo no prazo de 2 dias, agradeço. E nós vamos passar isso para as unidades responsáveis também, para verificar a possibilidade de inclusão já nesse ato, ou eventualmente uma análise futura. Perfeito. Muito obrigado, inclusive, pela observância do prazo de 10 minutos.